a tia Marli se levantou naquela festa de aposentadoria, taça de espumante na mão, brindando a honestidade e família, eu sorri. Eu realmente sorri, achando que ela estava prestes a me agradecer por ter confiado nela durante minha doença. Mal sabia eu que as palavras que sairiam da minha boca em seguida mudariam para sempre a história da nossa família. Sempre achei que minha vida era perfeitamente organizada, como os projetos que desenhava no escritório de arquitetura na Avenida 9 de Julho. Cada linha no lugar certo, cada ângulo calculado. Até aquela terça-feira, quando as dores de cabeça que eu vinha ignorando por meses finalmente me derrubaram no meio da cozinha do meu apartamento em Ribeirão Preto. Você já sentiu o mundo girar tão rápido que parece que vai sair do eixo? Tia Marli me encontrou ali, estirada no piso gelado, enquanto trazia uma torta de frango com catupiry que só ela sabe fazer direito. É um meningioma parietal de crescimento atípico. As palavras do médico caíram como pedras no meu estômago. Em português, doutor? Perguntei tentando sorrir. Um tumor cerebral, Juliana. Raro e agressivo. Tia Marli apertou minha mão com tanta força que pensei que meus dedos fossem quebrar. O plano de saúde empresarial, que sempre achei excelente, revelou sua primeira falha crucial. Infelizmente, cobrimos apenas parcialmente este tipo de tratamento, explicou a atendente do convênio. O procedimento completo tem 2 fases. A primeira cirurgia para remoção inicial custará R$ 150 mil, dos quais o plano cobre 100 mil. A segunda fase, uma cirurgia mais especializada para remover células residuais, custará aproximadamente 330 mil, que infelizmente não é coberta pelo plano por ser considerada experimental. 480 mil no total. Eu tinha economizado 380 mil para abrir meu próprio escritório. Quase o suficiente, mas não completamente. Vai dar tudo certo, meu amor. Tia Marli repetia como um mantra enquanto dirigia seu palio weekend de volta para casa. O sol de Ribeirão Preto derretia o asfalto lá fora, ondas de calor distorcendo a realidade. Ou talvez fosse o tumor distorcendo minha percepção. Como saber o que é real quando tem algo crescendo dentro da sua cabeça? Naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, onde uma mancha de infiltração curiosamente lembrava o mapa do Brasil, percebi algo aterrorizante. Pela primeira vez desde que perdi meus pais aos 15 anos, eu precisaria depender completamente de alguém. E só havia uma pessoa no mundo em quem eu confiaria minha vida. Tia Marli, a professora de português que me criou após o acidente que levou meus pais na rodovia Anhanguera. Mal sabia eu que essa seria a segunda decisão mais devastadora que já tomei. Às vezes, confiar cegamente em alguém é como pular de um penhasco acreditando que há água lá embaixo. Você só descobre a verdade na queda. E eu estava prestes a me lançar num abismo sem fundo, acreditando estar nos braços de quem sempre me protegeu. Enquanto o sono finalmente vinha naquela noite, pensei em como a vida muda em instantes. As lembranças do acidente que matou meus pais nunca desapareceram completamente. Às vezes, voltam como flashes. O telefonema às 3 da manhã, a viagem silenciosa até a delegacia de Limeira, o cheiro de café requentado e detergente industrial, a expressão do policial rodoviário explicando sobre o caminhão que perdeu o controle na descida da Anhanguera. Você se lembra exatamente do que estava vestindo no pior dia da sua vida? Eu usava um moletom azul da escola, 2 números maior que o meu tamanho. Tinha ganhado na rifa da festa junina. E foi com esse mesmo moletom que cheguei à casa de tia Marli. Tia Marli nunca teve filhos até aquele momento. Amanda nasceria 3 anos depois, já quando eu estava no 1º ano do colegial. Ela, irmã mais nova da minha mãe, era professora de português na escola estadual Otoniel Mota, respeitada por alunos e colegas. Vivia modestamente, mas com dignidade, em uma casa no Jardim Paulistano, com um quintal onde crescia uma goiabeira que produzia as melhores goiabas da cidade. Foram suas mãos que secaram minhas lágrimas nas primeiras noites sem meus pais, que trançaram meu cabelo para as festas da escola, que corrigiram meus primeiros textos tentando ganhar competições literárias.
Com Amanda, minha relação sempre foi especial. Embora nossos caminhos profissionais tenham seguido direções diferentes, eu na arquitetura, ela na física, mantivemos uma conexão forte. Mesmo quando me mudei para São Paulo para trabalhar e ela foi estudar na UFSCar, conversávamos por videochamada toda semana. Mandy, apelido que ela fingia odiar. O mundo precisa de pessoas que expliquem o universo tanto quanto de pessoas que construam prédios nele. Rimos juntas ao telefone naquele dia, separadas por quilômetros, unidas por aquele fio invisível que tia Marli havia tecido entre nós. Nossas ligações semanais eram sagradas. Amanda me contava sobre as descobertas nos laboratórios, eu compartilhava detalhes dos meus projetos. Ela sabia cada centavo que eu economizava para meu sonho do escritório próprio, assim como eu conhecia seus planos para o doutorado. Agora, aos 35 anos, com um tumor cerebral e precisando de ajuda, olhei para o celular onde brilhava a mensagem de tia Marli. Estou saindo da escola agora, passo aí em 20 minutos com aquela sopa de mandioquinha que você adora. Sorri, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Tia Marli. Meu porto seguro desde os 15 anos. A mulher que me ensinou que família não é apenas quem tem o mesmo sangue, mas quem derramaria seu próprio sangue por você. Como eu poderia imaginar que ela também me ensinaria a lição mais dolorosa sobre confiança que já recebi? O escritório do Dr. Silveira, no centro de Ribeirão Preto, tinha aquele ar antiquado de filmes dos anos 80. Móveis de madeira escura, uma secretária com óculos de armação grossa, pilhas de processos amarelados organizados em prateleiras que iam do chão ao teto. O advogado, amigo de longa data de tia Marli, tinham estudado juntos no Colégio Marista, nos recebeu com a formalidade calorosa típica do interior paulista. Uma procuração por tempo indeterminado é um documento sério, Juliana, explicou ele, ajustando os óculos na ponta do nariz pontudo. Você estará dando à sua tia plenos poderes para gerir todos os seus bens enquanto estiver impossibilitada. E se eu não sobreviver à cirurgia? A pergunta escapou dos meus lábios antes que pudesse contê-la. O Dr. Silveira pigarreou, desconfortável como a maioria das pessoas quando alguém menciona a própria morte. Nesse caso, a procuração seria apenas o primeiro passo dos procedimentos sucessórios. Mas não vamos pensar nisso agora, certo? Seu sorriso profissional parecia ensaiado diante do espelho, enquanto tia Marli apertava minha mão com força, como se pudesse fisicamente impedir que qualquer pensamento negativo se materializasse. O documento parecia inofensivo demais para o poder que continha. Folhas brancas com letras pretas, parágrafos de juridiquês que eu fingia entender enquanto o Dr. Silveira apontava os locais para assinar. A caneta Mont Blanc, presente dos alunos na festa de 30 anos de magistério da tia Marli, pesava estranhamente na minha mão. Por um instante, hesitei. Não por desconfiança, mas pelo peso do momento. Estava oficialmente entregando o controle da minha vida a outra pessoa. Em cada linha pontilhada, entreguei um pedaço do meu futuro, da minha independência duramente conquistada. Tia Marli observava, seus olhos castanhos fixos nos movimentos da minha mão. Deixa comigo, minha filha. Vou cuidar de tudo como se fosse meu, tia Marli disse, beijando minha testa quando saímos para o calor sufocante da tarde de Ribeirão. No carro, a caminho de casa, ela falava sobre procedimentos práticos, contas a pagar, documentos importantes, senhas, enquanto eu observava a cidade passar pela janela. Tia, interrompi seu monólogo organizacional. Promete que não importa o que aconteça, você vai sempre me contar a verdade? Ela parou no sinal vermelho da Avenida Presidente Vargas, suas mãos apertando o volante com força desnecessária. Por um segundo, algo cruzou seu rosto. Medo? Hesitação? Claro, Ju. Sempre a verdade, não importa o quê. O Hospital das Clínicas de Ribeirão tem um cheiro específico. Não é apenas o óbvio aroma de desinfetante e medicamentos, mas algo mais sutil, uma mistura de medo, esperança e café ruim. Deitada na cama do quarto 304, observava enfermeiras passarem apressadas pelo corredor, carregando pranchetas e promessas de que logo o médico passa aqui.
O tempo em hospitais é diferente. Horas se arrastam como dias, dias se acumulam como anos. Tia Marli organizava minhas poucas posses no pequeno armário ao lado da cama. Um pijama com flamingos que compramos juntas em Fortaleza, chinelos, nécessaire com itens básicos de higiene. Dr. Mendes entrou no quarto com sua equipe de jovens médicos que anotavam cada palavra sua como escrituras sagradas. Vamos fazer uma craniotomia parietal com monitoramento neurofisiológico intraoperatório, explicou, usando termos que soavam como outro idioma. Em português, doutor? Pedi, tentando manter o humor. Vamos abrir uma janela no seu crânio para remover a maior parte do tumor. Infelizmente, por estar localizado próximo a áreas sensíveis do cérebro, não poderemos retirar 100% nesta primeira intervenção. A segunda cirurgia, mais especializada, será necessária depois de sua recuperação inicial, para remover as células residuais que os exames já indicam estarem presentes em uma região mais delicada. Na manhã da cirurgia, Amanda apareceu com um buquê de girassóis amarelos que pareciam absurdamente alegres para a ocasião. Para você ver assim que acordar, explicou, colocando-os estrategicamente na janela. Estou com medo, Mandy, confessei, usando seu apelido de infância. Eu sei, ela respondeu, segurando minha mão. Mas estarei aqui todas as semanas, vindo direto de São Carlos. Já organizei meus horários na universidade para poder estar com você o máximo possível. Um enfermeiro entrou, anunciando que era hora. Vamos lá, hora do show. Tentei brincar, mas minha voz falhou no final. Tia Marli se inclinou, beijando minha testa. Estarei aqui quando você acordar, Ju, e vou cuidar de tudo, não se preocupe com nada. Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Naquele momento, era impossível não confiar nela completamente, não entregar minha vida em suas mãos que sempre foram tão seguras. A última coisa que lembro antes da anestesia é o teto do centro cirúrgico, com suas luzes frias e equipamentos intimidadores. Pensei na rachadura do meu quarto, a que parecia o mapa do Brasil. Pensei nos projetos inacabados na minha mesa de trabalho. Acordei em um mundo de dor e confusão. Os dias seguintes foram um borrão de medicamentos fortes, visitas médicas e conversas pela metade. A morfina distorcia minha percepção do tempo e da realidade. Tia Marli estava sempre ao meu lado, um farol familiar na tempestade que minha vida tinha se tornado. A cirurgia inicial foi bem sucedida. Ouvi o Dr. Mendes explicar em uma de minhas fases mais lúcidas. Conseguimos remover a maior parte do tumor visível. Mas os exames confirmam nossas suspeitas. Existem células residuais em uma área muito delicada. Vamos precisar da segunda intervenção com equipamentos mais sofisticados e especialistas adicionais. Sua conta de luz venceu, mas já paguei. Também organizei seus extratos bancários e avisei seus clientes que você está de licença médica. Tia Marli explicava enquanto me ajudava a tomar sopa de legumes. Eu apenas assentia, incapaz de processar completamente as informações financeiras através do nevoeiro de analgésicos que embaçava meus pensamentos. Precisei de suas senhas do banco para pagar algumas contas urgentes. Ela mencionou certa tarde, quando eu estava particularmente confusa após uma mudança na medicação. Pode me lembrar a senha do aplicativo? Em meu estado normal, jamais compartilharia essa informação. Mas ali, enfraquecida e desorientada pelos medicamentos, murmurei, Windows 7, o aniversário da minha mãe, sem pensar duas vezes. Algo que eu viria a lamentar profundamente meses depois. 2 semanas depois da cirurgia, finalmente voltei para casa. Meu apartamento no Jardim Paulista, com suas paredes brancas e excesso de plantas, parecia estranhamente diferente, como se tivesse envelhecido durante minha ausência. Ou talvez fosse eu quem tinha envelhecido. É impressionante como quase morrer faz você enxergar tudo com outros olhos. A recuperação era mais difícil do que eu imaginava. Os médicos haviam me alertado sobre os possíveis efeitos colaterais cognitivos temporários da cirurgia cerebral, mas experimentá-los era outra história. Confusão mental, dificuldade de concentração, lapsos de memória, tudo fazia parte do meu dia a dia agora.
Tinha dificuldade até para acompanhar os episódios das novelas das 6, que tia Marli insistia que eu assistisse para distrair. Tia Marli vinha todos os dias, sempre trazendo marmitas caseiras em potes de plástico coloridos e histórias sobre seus ex-alunos que agora mandavam mensagens perguntando por mim. O Pedrinho, lembra dele? Aquele que vivia na diretoria? É médico agora. Ofereceu para dar uma olhada nos seus exames. Era reconfortante ter pedaços do mundo exterior trazidos até mim, já que o máximo que eu conseguia fazer era ir da cama até o sofá, arrastar-me até o banheiro e volta e meia sentar na pequena varanda para sentir o sol na pele. A cada dia, minha mente ficava um pouco mais clara, a névoa dos medicamentos gradualmente se dissipando. Numa tarde particularmente lúcida, enquanto tia Marli estava na cozinha, lembrei-me subitamente das minhas economias e da segunda cirurgia que precisaria fazer nos próximos meses. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco, digitei minha senha e... Senha incorreta! Tentei novamente. Senha incorreta. Mais uma vez. Conta temporariamente bloqueada. Franzi a testa confusa. Tinha certeza absoluta da minha senha. 1507, dia e mês do aniversário da minha mãe. Aquela sequência estava gravada em meu cérebro mais profundamente que qualquer outro código. Tia, você mudou a senha do meu banco? Perguntei quando ela voltou da cozinha, carregando uma terrina de sopa de mandioquinha que perfumava toda a sala. Ela congelou por um instante, quase imperceptivelmente, antes de colocar a terrina na mesa de centro com cuidado calculado. Ah, sim, esqueci de te avisar. Houve uma tentativa de invasão na sua conta, segundo o gerente. Achei melhor mudar tudo para proteger seus recursos para a segunda cirurgia. Sua voz soava casual, mas ela não me olhou nos olhos enquanto falava. A explicação fazia sentido, especialmente considerando que eu havia passado semanas sem verificar minhas contas. Era exatamente o tipo de precaução que eu mesma tomaria. Ainda assim, um leve desconforto se instalou na boca do meu estômago. Você não acha que deveríamos revogar a procuração agora? Já estou me sentindo melhor e posso começar a cuidar das minhas próprias finanças novamente, sugeri depois do jantar, tentando soar casual. Tia Marli colocou a colher de volta no prato lentamente. Não acho prudente ainda, querida. Estamos no meio de um processo de reembolso com o plano de saúde para a primeira cirurgia. Se mudarmos a titularidade agora, pode atrasar tudo. Além disso, você ainda tem dias ruins, onde mal consegue se concentrar. Vamos esperar mais algumas semanas até você estar completamente estável. Seus argumentos faziam sentido, é claro. E eu realmente ainda tinha dias ruins, onde a simples tarefa de conferir uma conta de luz parecia monumental. Concordei, relutante, sentindo aquele incômodo persistir, mas decidindo ignorá-lo. Afinal, era tia Marli, a mulher que havia dedicado sua vida a cuidar de mim e de Amanda. No outro lado da cidade, longe dos olhos atentos da sobrinha convalescente, Marli estacionou seu Palio Weekend 2010 no subsolo do Shopping Ribeirão. Não no estacionamento principal, sempre lotado e exposto, mas naquele canto esquecido perto da saída de emergência, onde as câmeras de segurança tinham pontos cegos. Um hábito recente, mas que já executava com a precisão de quem o faz há anos. O coração batia acelerado enquanto caminhava rapidamente pelo corredor de serviço, evitando os olhares curiosos dos seguranças. Sua postura de professora respeitada, coluna ereta e passos firmes, agora servia como disfarce perfeito para sua missão clandestina. Senhora Marlene, que bom vê-la novamente, cumprimentou Sérgio, um homem de meia idade com cabelos ralos e um sorriso comercial nos lábios finos. O escritório improvisado no fundo da lotérica Fortuna Certa não constava em nenhum registro oficial. Era apenas uma sala com mesa de fórmica amarelada, 2 cadeiras e um computador antiquado que processava transações que nenhum banco aprovaria. Trouxe o combinado? Ele perguntou sem rodeios. Marli assentiu, retirando um envelope da bolsa. Suas mãos, as mesmas que corrigiam provas e afagavam a cabeça da sobrinha doente, tremiam levemente enquanto contava as notas. R$ 10.000. Isso cobre os juros do mês passado, disse ela.
a voz firme contradizendo o tremor das mãos. Preciso de mais tempo para o restante. Sérgio sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos opacos. O chefe não gosta de esperar, Marlene. Já demos tempo suficiente. Minha sobrinha, ela está doente, passou por uma cirurgia cerebral. Estou cuidando dela. Todos têm problemas, senhora, interrompeu Sérgio com um gesto impaciente. O seu é uma dívida de 240 mil que não para de crescer. O chefe foi paciente porque a senhora é professora respeitada, mas paciência tem limite. Guardou o envelope na gaveta sem contar. Confiança não, conhecimento do desespero alheio. No carro, abriu a pasta com os extratos bancários de Juliana. 330 mil na poupança, o que restara após o pagamento parcial da primeira cirurgia. Economias de uma vida disciplinada, guardadas para o sonho do escritório próprio e agora destinadas à segunda cirurgia que poderia salvar sua vida. Aquele dinheiro agora representava outra coisa: salvação. Não apenas para Juliana, mas para ela própria, afundando em dívidas e ameaças. O jogo que começara como um passatempo inocente após a morte do marido havia se transformado em um monstro insaciável que consumia tudo: suas economias, sua aposentadoria antecipada, empréstimos bancários e agora a tentação de usar o dinheiro da sobrinha. É apenas um empréstimo, sussurrou para o retrovisor, como se seu reflexo pudesse absolvê-la. Vou pagar a dívida com 240 mil e usar o restante para comprar um pequeno apartamento no Guarujá. Quando o vender, devolvo tudo a tempo para a cirurgia dela. E se não conseguir vender a tempo, bem, ela pode ficar com o apartamento. É um investimento seguro, melhor que dinheiro em conta. Na agência bancária da Avenida Presidente Vargas, apresentou a procuração ao gerente, um ex-aluno que a tratava com reverência quase cômica. Com uma declaração médica de incapacidade temporária de Juliana, que havia conseguido com um contato no hospital, solicitou formalmente a alteração da senha e transferência dos valores. Com alguns cliques, o abismo entre o certo e o errado foi oficialmente cruzado. Amanda sempre teve um relacionamento complicado com sua mãe. Não era falta de amor. Longe disso. Era mais como se falassem idiomas parecidos, mas com sotaques diferentes demais para uma compreensão perfeita. Enquanto Marli era toda emoção disfarçada de praticidade, Amanda era razão pura, quase matemática em sua forma de ver o mundo. Física teórica não era apenas sua profissão, era seu modo de existir. E físicos teóricos notam padrões onde outros veem apenas coincidências. Conforme prometera a Juliana, Amanda vinha de São Carlos para Ribeirão Preto todas as semanas. Suas visitas se tornaram uma constante. Sexta à tarde até domingo, dividindo seu tempo entre o cuidado com a prima e conversas tensas com a mãe, que parecia estranhamente distante ultimamente. Foi um padrão que a fez parar diante da porta do apartamento da mãe naquela quinta-feira, tendo saído da universidade mais cedo. Um telefonema estranho a trouxe de volta a Ribeirão Preto, fora de sua programação habitual. Professora Marlene Almeida, do Banco Itaú. Estamos confirmando a transferência internacional que a senhora solicitou. Amanda, que atendera o telefone da mãe enquanto esta tomava banho, sentiu aquele familiar deslocamento da realidade que experimenta quando uma equação não fecha. Mãe? Chamou assim que Marli saiu do banheiro, o cabelo grisalho enrolado na toalha azul desbotada. Por que o banco está ligando sobre uma transferência internacional que você fez? Ah, isso! Marli respondeu rapidamente, evitando o olhar da filha. É uma contribuição para aquela ONG que ajuda crianças na África. Você sabe, aquela que vimos no programa do Luciano Huck. A explicação soava plausível, mas havia algo na voz da mãe, uma nota levemente desafinada em uma melodia familiar. Amanda decidiu não insistir, mas ficou atenta. Dias depois, esperando Juliana terminar a sessão de fisioterapia no Hospital das Clínicas, Amanda notou a bolsa da mãe entreaberta no banco da sala de espera. Nunca foi de bisbilhotar. Respeitava espaços, limites, privacidades. Mas algo a empurrou, como uma força invisível de curiosidade gravitacional. Entre receitas médicas e o estojo de óculos, encontrou um extrato bancário.
Não seria nada demais, exceto por um detalhe: o nome no cabeçalho. Juliana Almeida Neves, sua prima, e um saldo muito, muito menor do que deveria ser, considerando as conversas semanais que tinham sobre o dinheiro guardado para a segunda cirurgia e o escritório. Tudo bem, Amanda? Você está pálida, comentou Juliana ao sair da fisioterapia, apoiada em uma bengala colorida. Só cansada da viagem, mentiu, guardando o extrato discretamente na própria bolsa. Vamos para casa, preciso conversar com você sobre algo importante. O dilema moral a consumia por dentro. Lealdade à mãe ou à prima? Silêncio ou denúncia? Proteger quem a criou ou quem confiava cegamente nelas? Física teórica era simples comparada a esse problema sem solução elegante. No universo de Amanda, mesmo as questões mais complexas tinham respostas. Poderiam ser difíceis de encontrar, exigindo anos de cálculos e experimentos. Mas existiam. Este era diferente. Não havia equação para resolver traição familiar. Na manhã seguinte, dirigiu até o apartamento de Juliana, ensaiando conversas em sua mente. Mas ao chegar lá, encontrou a prima sentada no sofá, pálida, o celular na mão. O universo, em sua cruel eficiência, havia decidido o momento da verdade por ela. Existem momentos na vida que funcionam como divisores de águas, não é? Aquele instante específico em que tudo o que veio antes e tudo o que virá depois são claramente separados, como azeite e vinagre em uma receita que deu errado. Para mim, foi o momento em que finalmente consegui falar com o gerente do banco. Aproveitando um dia em que me sentia particularmente bem, liguei para o saque enquanto tia Marli estava no supermercado. Após uma série de verificações de segurança e transferências de atendentes, consegui falar com alguém que pudesse me ajudar a redefinir minhas senhas. Senhora Neves, estou vendo aqui que houve uma alteração recente de suas credenciais, solicitada pela senhora Marlene Almeida, portadora de uma procuração. Ela apresentou documentação médica atestando sua incapacidade temporária. Incapacidade temporária? Repeti, incrédula. Estou perfeitamente capaz de administrar minhas próprias finanças. O funcionário pareceu hesitar do outro lado da linha. Senhora, vejo aqui também que houve uma transferência significativa da sua conta poupança. Foi quando Amanda chegou, encontrando-me ainda com o telefone na mão, os olhos arregalados de choque. Quanto? Sussurrei para o atendente. Quanto foi transferido? 330 mil reais, senhora. Transferência realizada há 3 semanas para uma conta em nome de Marlene Almeida. Desliguei o telefone mecanicamente, meu corpo inteiro paralisado pelo choque. 330 mil reais. Todo o dinheiro que havia sobrado para minha segunda cirurgia e para recomeçar minha vida. Quando ergui os olhos para Amanda, algo em sua expressão me disse que ela já sabia ou pelo menos suspeitava. Acho que minha mãe está usando sua procuração para desviar seu dinheiro. Ela disse, confirmando meus piores temores. A princípio, ri. Literalmente ri na cara dela, porque a ideia era absurda demais para ser processada como realidade. Tia Marli, a mulher que me ensinou a fazer o nó dos sapatos, que ficou acordada comigo durante noites de febre adolescente, que chorou mais que eu na minha formatura. Roubando meu dinheiro. Era como sugerir que o sol iria nascer verde amanhã. Mas Amanda não recuou. Com a mesma precisão metódica que usava para explicar teorias complexas aos seus alunos, apresentou as evidências. O extrato bancário que encontrou na bolsa da mãe, transferências suspeitas, telefonemas estranhos. Preciso entender melhor o que está acontecendo, disse, pegando o telefone novamente. Liguei para a agência onde tinha conta e pedi para falar diretamente com o gerente, que me conhecia há anos. Juliana, sim, houve uma transferência de 330 mil da sua conta poupança para uma conta em nome de Marlene Almeida há cerca de 3 semanas. Sua tia apresentou a procuração e uma declaração médica que atestava sua incapacidade temporária para gerenciar assuntos financeiros. Tudo parecia estar em ordem do ponto de vista legal. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Todo o dinheiro que restava para minha cirurgia e recuperação. Deve haver algum engano, insisti, a voz falhando. Minha tia jamais faria isso.
Ela está cuidando das minhas contas para pagar meu tratamento. O silêncio do gerente foi mais eloquente que qualquer palavra. Não havia engano. Havia apenas traição. Desliguei o telefone e encarei Amanda, que me observava com uma compaixão que doía fisicamente. Descobri mais uma coisa, disse Amanda, hesitante. Fiz algumas ligações depois de encontrar o extrato. Uma amiga minha trabalha em uma imobiliária e... Bem, Marli comprou um imóvel recentemente. Um imóvel! Repeti, incrédula. Um apartamento pequeno no Guarujá. Não é na primeira quadra da praia, mas ainda assim em boa localização. Segundo minha amiga, custou R$ 90 mil pagos à vista. As peças começavam a se encaixar de maneira terrível. E os outros 240 mil? Onde foram parar? Amanda respirou fundo antes de responder. Tenho uma teoria, mas não quero acreditar. Nos últimos anos, percebi que minha mãe ficava cada vez mais tempo no computador, com sites de jogos abertos. No início, pensei que fossem aqueles joguinhos casuais de celular, mas acho que pode ser jogo de azar online. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo-me subitamente pequena e frágil, como aquela adolescente órfã de 15 anos novamente. Vamos até lá agora, declarou Amanda, já pegando as chaves do carro. Não, respondi, surpreendendo a nós duas. Vamos esperar ela voltar. Quero ouvir da boca dela. Não era nobreza da minha parte. Era autopreservação. Parte de mim ainda esperava uma explicação que não destruísse 20 anos de amor e confiança. Foi para o seu próprio bem, Ju. Essas palavras saíram da boca de tia Marli quando finalmente a confrontamos, Amanda e eu, sentadas na sala do meu apartamento com o extrato bancário impresso sobre a mesa de centro. O ar-condicionado zumbia baixinho, lutando contra o calor impiedoso de Ribeirão Preto, mas não conseguia dissipar a tensão sufocante que pairava entre nós três. As mãos de tia Marli, aquelas mãos que sempre associei a carinho e proteção, se retorciam no colo como pequenos animais assustados. Não roubei? Realoquei. Você não estava em condições de tomar decisões financeiras importantes. E eu precisava garantir seu futuro. Meu próprio bem? Minha voz saiu mais aguda do que pretendia, quase irreconhecível até para mim mesma. Comprando um apartamento no seu nome no Guarujá? E onde foram parar os outros 240 mil? Completou Amanda, a frieza técnica em sua voz contrastando com o tremor quase imperceptível de suas mãos. Isso não é realocação, mãe. É apropriação indébita. Vocês já viram alguém que amam se transformar em um estranho diante dos seus olhos? É como assistir a um eclipse. Algo familiar subitamente obscurecido, irreconhecível. Vocês não entendem. Tia Marli suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. Por um instante, pareceu envelhecer 10 anos na minha frente. O apartamento seria uma herança para você, Juliana. Algo sólido, seguro, dinheiro em conta some, investimentos quebram, mas propriedade... Ela fez um gesto vago com as mãos, como se tentasse materializar o raciocínio no ar. Senti uma risada amarga subir pela minha garganta. E por que não me consultou? Por que escondeu? Por que mentiu olhando nos meus olhos dia após dia? As perguntas saíam como flechas, cada uma mirando diretamente naquela imagem perfeita que sempre tive dela. Tia Marli desviou o olhar para a janela, onde o pôr do sol tingia o céu de um laranja intenso. Porque você diria não. E eu precisava fazer isso. Foi então que Amanda fez a pergunta que mudaria tudo. Isso tem a ver com suas dívidas de jogo, não é? O silêncio que seguiu foi tão denso que poderíamos cortá-lo com uma faca. Os olhos de tia Marli se arregalaram, primeiro em choque, depois em vergonha. A máscara finalmente caiu. Como você... Ela começou, mas sua voz falhou. Então é isso? Você usou meu dinheiro para pagar suas dívidas de jogo? As palavras saíram como ácido da minha boca. Tia Marli pareceu diminuir fisicamente diante de nós. Começou depois que seu tio morreu. No início, era só para passar o tempo, me distrair da solidão. Mas então, comecei a perder.
Pedi empréstimos, tentando recuperar o que havia perdido. Os juros eram absurdos. Agiotas começaram a me pressionar, a fazer ameaças. E usou meu dinheiro para pagar sua dívida de 240 mil com agiotas, constatei. Nem mesmo uma pergunta a mais. Ela assentiu lentamente, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. O apartamento no Guarujá realmente seria seu. Planejava transferi-lo para seu nome assim que as águas acalmassem. É um bom investimento. Eu pensei que poderia vendê-lo com lucro antes da sua segunda cirurgia e devolver todo o dinheiro. Ninguém sairia prejudicado. A negação já não era possível. O apartamento no Guarujá comprado a um preço modesto, as transferências suspeitas, as senhas alteradas, tudo fazia um terrível sentido agora. O que você faz quando a pessoa que deveria protegê-lo é exatamente quem causa o dano? Perguntei, mais para mim mesma do que para ela. 2 meses se passaram. Para minha surpresa, conseguimos encontrar um comprador para o apartamento do Guarujá relativamente rápido. Carlos, um ex-aluno de tia Marli que agora trabalhava como corretor imobiliário, usou seus contatos para encontrar um investidor interessado em imóveis no litoral. É uma oferta abaixo do mercado, explicou ele ao telefone. O investidor está oferecendo 80 mil à vista, sem burocracia. Sei que é menos do que foi pago, mas considerando a urgência para sua cirurgia, a venda foi concluída em tempo recorde de 6 semanas. Junto com alguns recursos que Amanda conseguiu levantar, tínhamos quase 100 mil, não o suficiente para a cirurgia completa, mas um começo. Quanto aos 240 mil usados para pagar os agiotas, esses estavam perdidos para sempre. Foi nesse cenário que o convite chegou numa quarta-feira comum, envelope creme com letras douradas. A Escola Estadual Otoniel Mota convida para a cerimônia de aposentadoria da professora Marlene Almeida, 35 anos dedicados à educação pública. Fiquei olhando para aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir na minha mesa. De certa forma, era. Você vai? Perguntou Amanda, sentada na minha cozinha tomando café. Depois da tempestade inicial, tínhamos encontrado uma nova normalidade. Nossa relação, antes próxima, mas limitada por visitas esporádicas, agora se aprofundara. Amanda estava praticamente morando comigo durante os dias de semana, voltando a São Carlos apenas para dar aulas. Não sei, respondi honestamente, passando o dedo pela borda do envelope. Parte de mim quer ir lá e gritar a verdade para todos aqueles colegas que a consideram a professora perfeita. Amanda assentiu, compreensiva. Ela própria mantinha uma relação complicada com a mãe agora. Telefonemas curtos, visitas supervisionadas, uma cordialidade forçada que doía testemunhar. E a outra parte? A outra parte, aquela que acordava no meio da noite lembrando do cheiro de café da casa de tia Marli. Aquela que ainda sorria involuntariamente ao passar por uma vitrine de sapatos pensando, tia Marli adoraria aqueles. Aquela que, apesar de tudo, não conseguia pagar 20 anos de amor com 2 meses de mágoa. A outra parte, suspirei. Sabe que ela ainda é a única família que realmente tive desde os 15 anos. A escola estava decorada com balões azuis e brancos quando chegamos. Eu, Amanda e meu estômago cheio de borboletas nervosas. O auditório, com seu cheiro característico de madeira antiga e giz, estava repleto de ex-alunos, colegas professores e funcionários antigos. Tia Marli, sentada na primeira fileira com um terninhos azul marinho e um colar de pérolas, presente dos meus pais no seu aniversário de 40 anos, parecia simultaneamente orgulhosa e devastada. Seus olhos, que antes percorriam a plateia em busca de rostos familiares, congelaram quando nos viram. Surpresa, alívio, medo, todas essas emoções cruzaram seu rosto em segundos. Ela não esperava que viéssemos, talvez temesse que viéssemos. Ao final dos discursos, taças de espumante foram distribuídas para um brinde. O burburinho alegre de conversas encheu o auditório enquanto me aproximava lentamente da mesa principal, onde tia Marli recebia abraços e congratulações. A honestidade,
Repeti as palavras de tia Marli, minha taça erguida em um brinde que sabia que mudaria tudo. O auditório da escola Otoniel Mota estava tão silencioso que poderíamos ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. Todos os olhares alternavam entre mim, de pé no meio do salão, e tia Marli, congelada atrás da mesa principal, seu rosto uma máscara de pânico mal disfarçado. Tia Marli, continuei, minha voz estranhamente calma apesar do tremor nas minhas mãos. Quero agradecer por me mostrar que família vai além do sangue. Sorri, mas não era o tipo de sorriso que chegava aos olhos. Os convidados pareciam confusos. Era um elogio ou uma acusação? Enquanto todos aplaudiam sua carreira de dedicação aos alunos, você silenciosamente transferia as economias que guardei para meu tratamento contra o câncer para seu nome. Um murmúrio chocado percorreu o auditório como uma onda. Vi expressões mudarem instantaneamente do respeito reverencial à descrença absoluta. O diretor, ao lado de tia Marli, piscava rapidamente como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Parte do dinheiro foi usada para comprar um apartamento, enquanto eu enfrentava a recuperação de uma cirurgia cerebral e me preparava para uma segunda intervenção. O apartamento que, segundo você, seria minha herança segura. Minha voz começou a falhar, mas forcei as palavras para fora. Vocês já sentiram o prazer doloroso de finalmente dizer em voz alta uma verdade que estava sufocando dentro de você? Tia Marli permaneceu imóvel, a taça em sua mão tremendo tão violentamente que o espumante transbordava pelas bordas. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que me olharam com tanto amor por décadas, agora estavam arregalados em puro terror. Então, em câmera lenta, a taça escorregou de seus dedos e caiu, quebrando em 1000 pedaços no chão de madeira polida. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo auditório silencioso como um tiro. Foi Amanda quem quebrou o silêncio mortífero que se seguiu. Dando um passo à frente, ela confirmou. É verdade, tenho as provas aqui. Levantou uma pasta que até então segurava discretamente. Extratos bancários, transferências, a escritura do apartamento no Guarujá que conseguimos vender para ajudar a pagar a segunda cirurgia que Juliana precisa. Virei-me e caminhei lentamente para a saída, as pernas tremendo tanto que temi cair a qualquer momento. Amanda me seguiu, uma mão protetora em meu ombro. Deixamos para trás o caos que havíamos criado, ou melhor, que tia Marli havia criado com suas escolhas. Enquanto cruzávamos as portas do auditório para o ar quente da noite de Ribeirão Preto, ouvi um soluço alto e quebrado atrás de nós. Não olhei para trás. Não podia. Porque sabia que, apesar de tudo, ver tia Marli destruída ainda me destruiria também. Há coisas que, uma vez quebradas, nunca mais voltam a ser o que eram. Não importa quão habilidoso seja o restaurador. A explosão da verdade na festa de aposentadoria teve o efeito de uma bomba atômica na pequena comunidade da escola Otoniel Mota. Na semana seguinte, não conseguia ligar a TV local sem ver alguma menção ao escândalo da professora modelo, sempre acompanhada de fotos antigas de tia Marli recebendo prêmios de excelência em educação. Como a verdade pode transformar décadas de respeito em escárnio público em apenas um instante? Professora Marlene Almeida pediu afastamento por tempo indeterminado. Anunciou o Jornal da Manhã. Desliguei a TV, incapaz de continuar assistindo. Parte de mim, a parte vingativa que não sabia que existia, sentia uma satisfação obscura. O telefone tocou. O 5º ex-aluno de tia Marli me ligando naquela semana. Desde a revelação pública, uma pequena rede de apoio começou a se formar. Inicialmente, apenas 2 ou 3 ex-alunos próximos, oferecendo ajuda específica, mas crescendo organicamente com o passar dos dias. Juliana, aqui é o Carlos, turma de 2005. A professora Marlene foi como uma mãe para mim durante o ensino médio. Mas o que ela fez é imperdoável. Sou médico agora no HC, queria oferecer acompanhamento gratuito para sua segunda cirurgia. Carlos, que também havia ajudado com a venda do apartamento, agora estava mobilizando outros ex-alunos de tia Marli,
um deles, jornalista, compartilhou minha história em um grupo fechado de ex-alunos que já se reunia regularmente para ações beneficentes na comunidade. Os oferecimentos de ajuda começaram a chegar de forma mais organizada. Ex-alunos advogados querendo prestar assistência jurídica pro bono. Empresários locais oferecendo oportunidades de trabalho que eu pudesse fazer durante a recuperação. A Associação de Ex-Alunos está organizando uma campanha de arrecadação para cobrir os custos da sua segunda cirurgia. Amanda me contou enquanto almoçávamos em um restaurante perto do campus da USP. Eles já conseguiram quase metade do valor. Fiquei em silêncio, mexendo o macarrão sem vontade de comer. A ironia era cruel. A traição de tia Marli agora gerava uma onda de solidariedade que crescia cada dia mais. Como você se sente sobre isso? Perguntou Amanda, sempre direta. Ergui os olhos para ela. Tão parecida com tia Marli fisicamente, mas tão diferente em essência. Honestamente, não sei. Parece errado aceitar, mas ao mesmo tempo... A maior surpresa, porém, veio do Dr. Mendes. Durante uma consulta de rotina, ele mencionou casualmente: "Sua tia ligou para mim ontem." Meu corpo inteiro congelou. Ela queria saber se o Hospital São Lucas aceitaria uma doação anônima direcionada especificamente para cobrir parte da sua cirurgia. Ele me observava por cima dos óculos de armação fina, sua expressão neutra, profissional. Aparentemente, ela vendeu o carro e alguns pertences pessoais. Não é suficiente para cobrir tudo, mas somando aos fundos que a Associação de Ex-Alunos está levantando, saí do consultório com um turbilhão de emoções contraditórias. Queria odiar tia Marli completamente. Seria mais fácil, mais limpo. Mas como odiar alguém que, mesmo depois de exposta e humilhada publicamente, ainda tentava consertar o erro? 3 semanas após a festa de aposentadoria, o interfone do meu apartamento tocou enquanto eu estava mergulhada em planilhas de orçamento para minha segunda cirurgia. A campanha da Associação de Ex-Alunos já havia atingido quase 70% do valor necessário, e com a contribuição anônima de tia Marli, que claro, todos sabiam quem era, estávamos próximos de conseguir o valor total. Recebi um envelope pardo grande das mãos do entregador. De volta ao apartamento, fiquei encarando aquele envelope sem remetente por longos minutos, reconhecendo a caligrafia inclinada e precisa que me acompanhou desde a adolescência. Quando finalmente criei coragem para abrir, encontrei 3 coisas: um conjunto de chaves, um documento de transferência imobiliária e uma carta em papel de caderno comum. Você tem razão, não foi para seu bem, foi por medo da velhice sem dignidade. Não peço perdão, apenas compreensão algum dia. Abaixo da carta havia um diário encadernado em couro vermelho gasto, o tipo que ela sempre usava para registrar tudo. Comecei a ler as páginas que detalhavam sua espiral descendente: cassinos online, apostas esportivas, empréstimos cada vez maiores. Se Helena estivesse viva, me mataria por isso. Helena, minha mãe. A última página continha uma passagem de ônibus só de ida para Fortaleza, onde vivia sua irmã mais velha, tia Clarice. Não posso ficar em Ribeirão. Não depois da festa, não depois dos olhares. Talvez seja melhor viver com o silêncio dela do que com o conhecimento de todos aqui. Os garranchos nessa página demonstravam uma tia Marli que eu nunca tinha visto. Descontrolada, quebrada, fugitiva. A chave e o documento eram de uma pequena casa no bairro Jardim América. O imóvel pertencia à tia Marli há anos, herdado dos meus avós. Ela o havia transferido para meu nome como parte de sua tentativa de reparação. 3 meses depois, realizei a segunda cirurgia. O procedimento especializado, com equipamentos avançados e uma equipe internacional, conseguiu remover com sucesso as células tumorais residuais em uma área delicada do meu cérebro. A recuperação foi lenta, mas segura, com Amanda e a rede de apoio que havia se formado ao meu redor, garantindo que eu tivesse todo o suporte necessário. 1 ano após a operação, já completamente recuperada, recebi um recorte de jornal local de Fortaleza. A foto mostrava a tia Marli, notavelmente mais magra e com o cabelo completamente branco, ao lado de um grupo de crianças em uniformes escolares.
A manchete dizia: Projeto Recomeço leva alfabetização a comunidades carentes da periferia. A nota anexada dizia simplesmente: Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar fazer algum bem com o tempo que me resta. Fiquei olhando aquela imagem por horas, tentando conciliar as duas versões da mesma pessoa, a mulher que me criou com amor e a mulher que traiu minha confiança da pior maneira possível. Será que as duas sempre existiram lado a lado? Ou uma nasceu das circunstâncias que engoliu a outra? Hoje, sentada no consultório do Dr. Mendes para meu check-up anual, ouço as palavras que antes pareciam impossíveis. Continuamos em remissão completa, Juliana. Saio para o calor de Ribeirão Preto, uma mulher diferente da arquiteta ambiciosa que sonhava com seu próprio escritório 2 anos atrás. Os planos mudaram, assim como eu. Trabalho agora em um projeto social que desenha casas acessíveis para famílias de baixa renda, menos glamuroso que arranha-céus, mas infinitamente mais gratificante. Amanda e eu jantamos juntas toda semana, nossa ligação mais forte que nunca. Quanto à tia Marli, bem, talvez um dia eu pegue um avião para Fortaleza. Não para perdoar ou esquecer, mas para entender, porque aprendi que algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas podem nos lembrar não apenas da dor, mas também da nossa capacidade de sobreviver a ela. O que você faria? Buscaria justiça absoluta ou aceitaria que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes de nos ferir profundamente por suas próprias fragilidades?